Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de janeiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. A artilharia russa com munições de baixa qualidade. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, peço a todos que façam isso, like e compartilhar com as redes sociais, indiquem o vídeo, indiquem o canal. Eu conto com vocês e também façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Muito obrigado. Então está havendo uma crise na artilharia russa. Projetos, foguetes, etc., do exército russo na frente de batalha. Isso é uma notícia encantadora para a Ucrânia, que já notou isso, a falta de precisão das munições da Rússia. No entanto, choca os russos, choca os militares russos. E tem um especialista militar russo, ele é um capitão chamado Maxim Klimov, falou publicamente sobre os problemas sistêmicos na artilharia da Rússia. Segundo o capitão Klimov, as forças armadas russas enfrentam uma deficiência crítica na qualidade de suas munições. Os projetos estão voando de forma imprevisível, devido à variação no peso do propelente, e alguns são completamente inutilizáveis. Eu acredito que é por causa disso que constantemente, até que eu não divulgo muito isso, mas seguido vem notícias de que ela faz fogo amigo. O projétil está indo em direção à Ucrânia, mas não chega lá, cai em cima das tropas da própria Rússia. Então esse é um problema, e é justamente pela baixa qualidade da munição fabricada pela Rússia que isso está acontecendo. Segundo você, eu vou falar mais na frente, que o próprio capitão Maxim Klimov falou isso, né? Ele afirmou categoricamente que há uma crise grave na artilharia russa. Palavras dele, né? O problema não são os soldados, mas a qualidade da munição, segundo o capitão. De acordo com ele, os projéteis têm pesos de propelente diferentes, o que resulta em alcances e precisão diferentes. Temos enormes problemas com a artilharia, diz ele, né? Ou seja, porque a artilharia tem que ser uma coisa muito precisa. A artilharia, não adianta ela ser dispersa, apenas visar zonas de impacto das munições, ela tem que ser precisa, principalmente a artilharia de obuses, né? Se ele começar a atingir apenas determinada área, e, por exemplo, para enfrentar uma coluna de tanques, dificilmente ele vai ter sucesso. Alguns ele poderá acertar, outros vão dispersar ali em volta, mas os tanques poderão se evadir rapidamente da região, ou mesmo viaturas transportando tropas, não precisa ser blindado necessariamente. Então, essa é uma situação complicada que tem chocado os russos, essa falta de precisão. Não sei se vocês lembram, uma vez eu já lhes disse, num dos vídeos, sobre como eles atacam muitas essas cidades, né? Atacam a população civil. Eles jogam, na realidade, o míssil ou os drones num amontoado de prédios, né? Num amontoado de casas ali, o que acertar, acertou, né? Então, eles não são muito precisos. Em alguns casos, são. Quando eles querem atingir determinado alvo, por exemplo, um hospital, uma escola, que eles fazem isso muito, né? Eles aí colocam um equipamento melhor, que eles tenham certeza que vai acertar o alvo. Mas fora disso, a maioria, principalmente, eles estão usando uma grande parte ainda dessa munição soviética. Essa é toda a problemática. E também eu estou falando da munição russa, não da coreana. Embora que a coreana, no início, quando eles fizeram um acordo em que o ditador Kim Jong-un estava limpando os estoques ainda da época de Mao Zedong, na era soviética também, eles tinham muito problema da pontaria de tiro certeiro no alvo. Ou seja, essas munições, os mísseis, os foguetes que a Coreia do Norte mandou, não eram precisos também, né? E eu acredito que ainda não são muito precisos, né? Não se vê eles assim acertando grandes alvos, porque eu tenho acompanhado, vocês sabem que eu tenho dito, quando eles fazem alguns ataques, e eles, quer dizer, muitos ataques a Rússia faz contra civis, né, contra a retaguarda em profundidade, e eu sempre tenho noticiado aqui. Um outro dia, que às vezes não, porque acho que tem outras notícias prioritárias,
mas eles não têm muita precisão. Justamente porque que eles atacam os civis, eles jogam lá, tem um aglomerado de 10 prédios, eles jogam lá. O que pegar, pegou. Eles jogam não as armas precisas, que eles também sabem que elas não são precisas. Agora, quando eles querem eleger, quando eles elegem um determinado alvo, aí eles fazem uma munição muito precisa. Eu acho que, por exemplo, os Iskanders são mísseis precisos, esses modernos. Mas tem muito desses outros mísseis balísticos, inclusive, né, que não são tão precisos. São mísseis muito antigos que eles estão usando. Inclusive, eles têm mísseis que eles usam da própria Coreia do Norte. Não só equipamento, munição de obus. Notem o seguinte, a maioria das munições de canhões, de obuses, de morteiros, está vindo toda ela da Coreia do Norte, porque a indústria bélica do ditador não consegue fazer a tempo a quantidade necessária para ele utilizar na guerra. Então ele não tem, ele tinha um estoque, o estoque acabou, aí teve que pedir para os coreanos, para os norte-coreanos. Segundo esse especialista ainda, esse capitão, o problema é tão generalizado que voluntários são obrigados a montar oficinas improvisadas, pesando pólvora manualmente para recarregar projéteis e ajustando munições com balanças médicas comuns. Por que balanças médicas? É uma balança de melhor precisão. Então eles estão fazendo isso com balanças mais precisas. E fazem isso na frente, não na frente do combate, mas um pouco a retaguarda. Então ali eles têm que refazer todo o cálculo do que precisa ali para a munição funcionar e não cair na cabeça da própria tropa que está atacando. Né? Ou seja, então isso aí é um problema que está chocando o exército russo. Tem muita gente reclamando, tem blogueiros russos que já falaram sobre isso, que já fizeram eco às declarações da tropa que está combatendo. Na verdade, a gente fala aqui de uma tentativa dos russos, quando eles começam a usar essas balanças de precisão, eles querem encobrir um defeito de fabricação, de má qualidade, que está sendo redistribuído em massa para as tropas russas. Na realidade, isso é um crime, né? Isso é uma coisa que quem produziu isso, ganhou, mas não fez o que tinha que fazer, né? Faturou, mas não fez o que tinha que fazer. Existem muitos países corruptos, que não só nessa questão militar, né, como está acontecendo na Rússia agora, mas isso já vem acontecendo na Rússia muito antes. O exército russo é um dos mais corruptos do mundo. Antes da guerra, nem mesmo logo que começou a guerra, existiam comandantes que vendiam a ração dos soldados, vendiam uniformes, as botas dos soldados, etc. O Klimov, o capitão, né, culpou diretamente o sistema de aceitação militar e a liderança da diretoria de mísseis e artilharia. Então ele culpou esse pessoal, que é o pessoal que tinha que fiscalizar isso e não fiscaliza, né? Suspeita-se que eles ganhavam também com a corrupção nisso tudo. E ele observou também que as tropas russas estavam recebendo um grande número de munições abaixo do padrão, enquanto os oficiais responsáveis por isso continuavam em seus cargos. Nada aconteceu para eles. De acordo ainda com esse analista militar russo, a situação com munições pesadas e drones de ataque também permanece crítica, e altos funcionários do Ministério da Defesa ainda não foram responsabilizados. É uma cobrança que ele está fazendo, que ele acha que eles têm que ser responsabilizados. Essencialmente, o exército russo é incapaz de garantir precisão consistente, na minha opinião, e é forçado a compensar os defeitos com métodos improvisados. Por exemplo, esse método com uma balança de precisão atrás da linha, atrás de onde eles disparam, e estão para acertar os projéteis. Isso é um método improvisado, né? E nem sempre resolve o problema. E os russos estão sofrendo perdas devido ao seu próprio colapso industrial e continuam a travar guerra com equipamentos de baixa qualidade, uma qualidade bem inferior aos equipamentos usados pela Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês. E também peço a Deus que abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.